A palavra do Senhor diz: todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos, e o clangor da trombeta, e o monte fumegante, e o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu, e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe, em pé. Moisés, porém, se achegou à nuvem escura onde Deus estava. Oremos. Deus, nós lemos a tua palavra num pequeno trecho e queremos pedir a luz do teu Espírito para que o entendimento da palavra do Senhor seja correto, seja coerente e seja prático para as nossas vidas, para a nossa adoração, para a forma como cultuamos o teu nome, para a forma como te obedecemos. O Senhor escolheu estes irmãos e essas irmãs para, sentados aqui nesta noite, ouvir a exposição da tua santa palavra. Coloca nos seus corações e naqueles que nos acompanham também pela internet a palavra do Senhor, de tal modo que ela seja frutífera, que ela seja fonte de bênção para as nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Meus irmãos, hoje eu gostaria de falar sobre o que acontece quando, de fato, nós temos um encontro tremendo com o nosso Deus. Em 1966, uma igreja pequena na África do Sul experimentou um encontro tremendo com Deus, e esse evento que aconteceu naquele dia, ele produziu muitos frutos no decorrer dos próximos meses e anos da vida daquela pequena igreja, num lugar chamado Mapumulo, na África do Sul, que tem sido chamado de um reavivamento. Esse encontro está narrado num livro que você encontra até para baixar gratuitamente na internet, que tem o título Reavivamento na África do Sul. É de um pastor da igreja reformada holandesa chamado Erlo Stengen, ou Erlo Stengen, dependendo da forma como você pronuncia, publicado, por incrível que pareça, pela editora Os Puritanos, e traduzido pelo reverendo Augusto Nicodemos Lopes, que ninguém aqui na igreja conhece, não sabe quem é. Eu já li esse livro umas 6 vezes, e todas as vezes que eu crio coragem e leio de novo, ele me assusta, me espanta e me deixa maravilhado com o que Deus pode fazer, ou com o que Deus deseja fazer, e muitas vezes ele faz na vida de uma pequena igreja que, a princípio, demonstra todas as características negativas de uma igreja que diz que quer viver para Deus, mas não consegue. E de repente Deus a visita, e ela é transformada, e coisas começam a acontecer na sua vida que valeria a pena você ler o livrinho, se você tiver coragem. Este livro diz, e depois o reverendo Hernandes Dias Lopes, num outro livro que ele escreve a respeito dessa experiência, que durante 3 meses, os 3 meses anteriores ao que aconteceu nesse dia da visita de Deus àquela igreja, a igreja praticamente chorava nos cultos, pedindo que Deus a visitasse, que Deus tivesse misericórdia dela, que a palavra de Deus, quando falava aos seus corações, produzisse os mesmos frutos que haviam produzido no passado na vida de outras igrejas. E era interessante, e é sempre bom a gente observar isso, sempre que há um reavivamento, ou Deus visita de uma forma especial uma igreja ou um grupo de igrejas, 2 coisas estão presentes claramente nessa experiência: a exposição bíblica das Escrituras e um movimento de oração por parte da própria igreja. Eles estavam ouvindo domingo após domingo uma série expositiva no livro de Atos.
Aí um dia, do lado esquerdo da congregação, uma moça se levantou e disse: ó Senhor, ó Deus, será que não podes descer para estar entre nós como fizeste há 2000 anos atrás? O pastor disse que depois da oração dessa moça, ele teve a nítida impressão de que alguma coisa diferente ia acontecer na vida da sua igreja. No domingo seguinte, quando ele veio para conduzir o culto, ele percebeu uma outra coisa que ele nunca tinha visto naquela igreja antes. Todo mundo chegou antes dele. O pastor foi o último a chegar, e ele não chegou atrasado. Ele chegou para pregar a palavra no culto normal que todo domingo acontecia. Quando ele colocou o pé dentro da igreja, ele disse que ouviu um barulho de um som, de um vento. E a única coisa que ele teve coragem de fazer foi colocar a mão na cabeça e ali mesmo na porta da igreja se ajoelhar diante de Deus. No dia seguinte, coisas começaram a acontecer na vida da igreja. A primeira coisa que aconteceu foi que uma feiticeira veio pedindo para que ele falasse de Jesus para ela. 11 demônios foram expulsos daquela mulher. E depois dela veio mais uma, veio mais outra. Muitas feiticeiras e feiticeiros começaram a visitar aquela igreja. E a experiência foi de que as coisas estavam mudando na vida daquela igreja. O pastor escreve no livro: o Espírito de Deus desceu. E ninguém precisou dizer ao outro que Deus estava no nosso meio. Havia plena consciência da presença de Deus entre nós. Todos sabíamos que Deus estava no nosso meio, sem dizermos uma única palavra. Só pude colocar a minha mão direita sobre a cabeça e curvar-me para adorar o Deus do céu. Todos nós queremos ter um encontro com Deus, e se pudesse ser pelo menos parecido com esse que eu acabei de escrever, do que aconteceu naquela igrejinha, numa cidade pequenininha, lá no interior da África, seria o ideal. Ah, se Deus fizesse uma coisa dessa aqui na igreja do Jardim Goiás, nós iríamos ficar pulando aqui a noite inteira, ninguém ia querer ir para casa, e quase todo mundo ia esquecer que amanhã é preto na folhinha e a gente tem que enfrentar o trabalho. Mas o que acontece quando um encontro como esse, ou parecido com esse, ou até mesmo diferente desse, acontece nas nossas vidas? Deus não aceita um estilo de culto construído para ele, embasado no uso de artimanhas humanas que visam apenas o reconhecimento público, o aplauso das pessoas que frequentam o culto. De fato, as pessoas estão se esquecendo de que Deus é um fogo consumidor. Embora elas peçam para Deus um encontro tremendo, elas não querem viver à altura dessa tremenda possibilidade nas suas vidas. O que está acontecendo aqui no texto que nós acabamos de ler? O texto que nós lemos, ele faz parte da entrega dos 10 mandamentos. Deus acaba de falar as 10 palavras, escrevendo-as com a sua própria mão, naquelas tábuas de pedra que ele preparou para que Moisés depois levasse ao povo. Moisés conduziu todo o povo para fora do arraial. No dia anterior, lavaram todas as suas vestes como sinal de purificação. Não tinha ninguém usando roupa suada, suja ou velha. Todo mundo estava usando roupa limpa, preparada exclusivamente para aquela ocasião. Versículo 19, capítulo 19, versículo 14, está escrito isso. Ninguém manteve relações sexuais com a sua esposa naquele dia, versículo 14, versículo 15 do verso 19. A reação do povo foi de medo, estremecendo de temor diante da manifestação de Deus, capítulo 19, versículo 16, e também no capítulo 20, versículo 18, que nós acabamos de ler. O Monte Sinai estava encoberto ou recoberto de espessas nuvens negras. Havia fogo, havia tremor de terra, havia trovões e relâmpagos o tempo todo da manifestação de Deus, capítulo 19, versículo 18 e versículo 19. O povo estava proibido de sequer se aproximar do monte e subir para tentar ver o que Deus estava fazendo. Quem tentasse entrar lá na nuvem e subir no monte, o texto diz que era para ele ser morto imediatamente.
Somente Moisés poderia subir, Deus havia dito isso claramente, capítulo 19, versículo 12, e também aqui no capítulo 20, versículo 21, que nós acabamos de ler. Mas não era só isso. Havia um clangor de trombeta que estava tocando o tempo todo, e à medida em que o tempo passava, o som daquela trombeta aumentava cada vez mais. Como se a cada 5 minutos, mais 2 trombeteiros viessem para aumentar o volume daquilo que estava acontecendo. Capítulo 19, versículo 19. Moisés chama esse espetáculo de apavorante, versículo 17 do capítulo 19. E o autor de Hebreus diz que Moisés, ao sair dali, diz: sinto-me trêmulo pelo que está acontecendo. O que está acontecendo? Deus veio visitar o seu povo. Nós vivemos numa época em que as igrejas, as pessoas falam de encontros tremendos com Deus. E não há nenhum exemplo bíblico de um encontro mais tremendo do que esse. Ele é tão tremendo que todo mundo ficou tremendo de medo na presença de Deus. E o texto diz que isso aconteceu desde o mais novo, que se acha o mais corajoso, até o mais idoso. Ninguém ficou de fora dessa experiência. Então, em tempos como os nossos, em que as pessoas falam que tem encontro com Deus o tempo todo, e a gente ainda coloca um plástico no nosso carro, no qual se diz assim: você já se encontrou com Deus hoje? Me pergunte como foi. E nós vamos banalizando a ideia, o conceito do que é estar na presença de Deus, numa experiência única, especial com o Deus da nossa salvação. Por isso é justo a gente perguntar o que acontece, ou o que pelo menos deveria acontecer, quando alguém de fato, de verdade, está na presença de Deus para ter com Ele um encontro. O texto nos ensina algumas verdades. A primeira delas está no versículo 18. Quem se encontra com Deus se estremece com o que vê na sua presença. Olha aí o texto, versículo 18. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumegante, e o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Diante do que Deus está fazendo ali para mostrar quem Ele é e de que tipo de poder nós estamos falando, o povo tomou 2 atitudes. Ficou de longe, só observando e tremendo de medo. Não é que Deus simplesmente quer passar medo na gente, Moisés vai explicar isso mais adiante. Mas é porque quando nós estamos diante, de fato, daquele que tem poder, essa é a atitude que acontece diante de nós. O texto diz que todo o povo presenciou a manifestação de Deus. As manifestações de Deus, elas são pessoais, mas também elas são coletivas em algumas vezes, pois elas visam a edificação de todos. Paulo ensina em 1 Coríntios 14 que a edificação da igreja é mais importante que o prazer pessoal de usar dons espirituais e ter certas manifestações especiais de Deus na vida de um ou de outro irmão dentro da igreja. Todo o povo, diz o texto, estremeceu por causa daquilo que viu. E é preciso reconhecer que o encontro tremendo com Deus, de fato, ele é tremendo. Foi assim que em todo o Antigo Testamento e também no Novo Testamento, aquelas pessoas que tiveram um encontro pessoal, específico e marcante com Deus, elas testemunharam. Êxodo capítulo 6, nós já expomos esse texto aqui, quando Deus disse para Moisés que era ele que estava falando com ele do meio da sarça que pegava fogo, mas não se consumia, e imediatamente ele se prostrou com o rosto em terra, tirou as sandálias dos pés, porque ele sabia que estava diante do Santo. Gideão, Juízes capítulo 6, quando ele percebeu que aquele que estava conversando com ele era o anjo do Senhor, era Deus, ele teve medo de que ele morreria ali mesmo na presença
de Deus. Israel, no Monte Carmelo, em 1 Reis, capítulo 18, quando Elias orou pedindo para que Deus mandasse fogo do céu, e Deus respondeu a sua oração, de modo que quando o fogo caiu sobre aqueles pedaços de novilho, ele queimou não somente a carne, mas ele também queimou ao redor tudo, e o texto ainda diz que o fogo lambeu a água que estava no rego que foi feito ao redor do altar. Imediatamente, a Bíblia diz que todas aquelas pessoas, aquelas milhares de pessoas que estavam ali, se ajoelharam com o rosto em terra na presença de Deus, dizendo: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Isaías, capítulo 6, quando Isaías tem uma visão de Deus dentro do templo, ele diz: ai de mim, eu vou morrer porque eu sou pecador, eu sou impuro, eu habito no meio de pessoas impuras e eu vi a glória de Deus. Somente porque um anjo veio e disse para ele que isso não iria acontecer, que ele ficou mais calmo. Daniel capítulo 9, a mesma experiência. Quando ele se vê na presença de Deus, ele cai como morto com o rosto em terra. Pedro, em Lucas 5, quando ele vê que Jesus conduz uma pesca maravilhosa, ele diz para Jesus: sai de perto de mim porque eu sou pecador. Eu não mereço que o Senhor esteja perto de mim. E João, em Apocalipse, capítulo 4, quando ele tem a visão do céu e é levado até a presença de Deus, ele diz que caiu como que estando morto, e foi um anjo do Senhor, não o anjo do Senhor, mas foi um anjo do Senhor que veio acalmá-lo e dizer: calma, Deus tem coisas para te dizer, Ele não vai acabar com a sua vida. Mas todas as vezes, quando alguém tem uma experiência real com Deus no Novo Testamento, no Antigo Testamento, uma experiência que a gente pode chamar de um encontro tremendo, essas pessoas vêm despertadas imediatamente o temor no seu coração. Elas estremecem, elas se sentem fracas, elas se sentem pequenas diante daquele que é grande e que é Deus. Por isso, quando o povo viu tudo aquilo, aquele espetáculo, trovões, relâmpagos, terremoto, o morro tremendo, o monte tremendo, de cima a embaixo, eles ficaram, e diz o texto, 2 vezes eles ficaram de longe. Eu ficar ali, vai que uma pedra dessa cai na minha cabeça. Ficaram de longe. Mais ou menos como a atitude daquele publicano que entrou no templo, Lucas capítulo 18. Consciente dos seus pecados, ele foi ao templo para orar, e o texto diz que ele ficou lá no fundo, de longe, batendo a mão no peito, constantemente dizendo: Deus, sê propício a mim, pecador. Ou seja, que este sacrifício que está sendo feito aí no altar, seja por mim, seja para mim, eu não sou digno de estar aqui. O fariseu não. O fariseu foi lá para frente. E eu tenho certeza que esse negócio da gente querer sentar só lá atrás não tem nada a ver com essa história do fariseu e do publicano. Mas o fariseu foi lá para frente porque ele achava que ele era o cara. E que era um favor para Deus ele estar na igreja. E ele então diz: graças te dou, Deus, porque eu sou bom para estar aqui. Mas a atitude que a Bíblia diz que Deus aceitou foi daquele homem que estava lá atrás. Não porque queria ficar mais perto da porta para ir embora mais depressa, mas porque ele não se sentia digno de estar no templo adorando a Deus naquele momento. Estava lá porque ele precisava do perdão de Deus. Ele precisava da graça de Deus. E ele sabia que Deus providenciava tudo isso através daquele sacrifício que nós sabemos é o sacrifício de Jesus por nós na cruz. Eles ficaram de longe. Quando o encontro com Deus é tremendo, nós somos abalados em toda a nossa estrutura. Até aí tudo bem. É como se diz, encontrar-se com Deus é tremendo mesmo. Mas o encontro tremendo não é só tremendo. Ele causa em nós impressões que vão nos marcar para sempre. Um jovem
numa igreja que eu pastoreei nessas épocas desses encontros que as igrejas andam dizendo por aí. Ele foi no acampamento querendo ter ali uma experiência especial com Deus, e durante quase 2 horas ele ficou tremendo. Literalmente ele ficou assim. 2 horas, membro da igreja que eu era pastor. 2 horas seguidas fazendo isso. Então eu perguntei para ele: e aí, pastor, bom demais. Quero de novo. Saiu de lá com câimbras. E ele resumiu toda a experiência com Deus em ficar tremendo dessa forma diante de Deus. Não foi isso que aconteceu aqui nesse texto. Eles ficaram tremendo, não é porque eles queriam ter uma experiência mística com Deus. Eles ficaram tremendo porque eles perceberam quem é o Deus que estava se revelando a eles. E não era brincadeira. E aquele Deus que estava dando para eles naquele momento a sua lei, era o Deus que levava a sério a lei que ele estava dando para o povo. E o povo precisava saber isso, e Deus mostrou dessa forma tremenda diante dos seus olhos. Segundo, o que acontece quando nós temos um encontro tremendo com Deus? Quem se encontra com Deus teme aproximar-se dele levianamente. Não é que teme se aproximar de Deus, mas teme se aproximar de Deus levianamente, sem seriedade. Moisés é nomeado mediador entre Deus e o povo. E esse é o grande propósito de Deus com toda essa manifestação maravilhosa e tremenda diante dos seus olhos. O que ele quer mostrar é que a única forma de nós entrarmos na presença de Deus e usufruirmos da sua graça, do seu favor, do seu amor, é através do mediador que ele mesmo escolheu para nos conduzir. Quando o texto diz que só Moisés poderia entrar, Moisés aqui é aquilo que nós chamamos de um tipo de Cristo. Ele é uma representação da mediação de Cristo em favor do seu povo. No tempo que Israel passou no deserto, que foram 40 anos, a lição mais importante e mais necessária que o povo aprendeu e ouviu de Moisés ali é que Deus faz o uso de um mediador para abençoar o seu povo. Deus mostrou isso na entrega da lei através de Moisés, e Deus mostrou isso através do tabernáculo com o sacerdócio de Arão. Numa das crises de Israel com Deus, quando Israel reclama de Deus e as pessoas começam a morrer de peste, é dito que a peste só acabaria quando Arão apresentasse um sacrifício a Deus, e ele corre. Ele faz o mais rápido que ele pode para que o mínimo de pessoas morram na presença de Deus. E é gráfico o que acontece lá. Arão pega ali as peças do sacrifício e ele vai para o meio do povo para oferecer o sacrifício ali. Todo mundo que estava antes de Arão morreu, mas todos que estavam depois de Arão foram preservados. Qual que é a lição disso? Deus usa de um mediador para nos abençoar. O nosso mediador é Jesus Cristo. Ele diz com todas as letras no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem outra porta, não tem outro pastor, não tem outro pão, não tem outra luz que possa nos levar até a presença de Deus, a não ser um só, que é Jesus Cristo. Essa é a nossa briga com outras religiões que tentam colocar vários mediadores e vários intercessores entre nós e Deus. A Bíblia é muito clara quando ela diz só um. Só aquele que Deus escolheu. E aquele que Deus escolheu, Romanos capítulo 1, verso 5 e diante, é Jesus. Paulo diz: Deus propôs nele a redenção, a salvação, o perdão dos nossos pecados. De modo que a única forma que você tem de servir a Deus corretamente, com seriedade, e da forma que Deus aprova, é entregando a direção da sua vida a Deus e confiando no ensinamento da sua palavra.
Essa história de que todo caminho leva a Deus, só basta ser sincero, ela não vem da Bíblia Sagrada, ela não vem de Deus. Não é a sua sinceridade quem vai te representar na presença de Deus. O que vai te representar na presença de Deus é a justiça de Cristo, que foi o preço pago na cruz por nós. Se eu não entrego a minha vida à justiça de Cristo, aquilo que Ele fez por mim e por você e por nós na cruz, eu não terei representante na presença de Deus. Eu não terei um mediador que me defenda diante da acusação de Deus de que eu, de que você, de que nós pecamos na sua presença. Então, tudo entre nós e Deus é mediado por Cristo. A Bíblia diz em Hebreus que Ele penetrou os céus. Ele foi através do véu e Ele conquistou, Ele conseguiu para nós o perdão dos nossos pecados e a nossa aceitação na presença de Deus para sempre. Agora Deus habita em nós e fez de nós, por meio de Cristo, o Santo dos Santos, o santo lugar onde Ele se manifesta e através de quem Ele se manifesta. Nós somos, como igreja, como corpo de Cristo, a santa habitação de Deus. E isso não muda o fato de que é somente através da mediação de Cristo que é possível nós sermos igreja, nós andarmos juntos, nós servirmos a Jesus. O resultado de tudo isso, Paulo diz em Romanos capítulo 5, versículo 10, 11, foi reconciliação. Quando nós reconhecemos que Cristo é o mediador, que Ele é quem vai até Deus e é Ele quem vem de Deus até nós, nós estamos reconciliados com Deus e perdoados por meio do sangue de Jesus Cristo, capazes de oferecer a Deus a verdadeira adoração que Ele merece e que é nosso dever. Assim como no Êxodo, por meio de Moisés, em Cristo, Deus se encontrou conosco. E Ele tem se encontrado conosco sempre, quando celebramos a ceia, quando frequentamos e nos fazemos presentes no culto, quando em casa nós o chamamos através de uma oração, quando sozinhos, no nosso quarto ou na sala, onde quer que seja, nós abrimos a nossa alma e conversamos com Ele em nome de Jesus. Quando você diz no final da sua oração, em nome de Jesus, o que você está dizendo é que você reconhece que Jesus é o seu mediador. E que qualquer bênção que Deus possa lhe dar e lhe conferir, ela só é possível porque Jesus te representa na presença de Deus e representa Deus também na nossa presença. O resultado disso foi que Ele nos reconciliou. Então, quando o povo diz para Moisés, fala você e não Deus, o povo está aprendendo uma lição aqui. Ele está dizendo, o povo diz, olha, fale você para que não morramos. Porque este Deus aí, de fato, Ele é tremendo, Ele é imenso, Ele tem todo o poder nas mãos. A adoração não está e não será como a adoração dos ídolos no Egito. Não será um espetáculo programado, cheio de manipulação e de preferências, mas é um encontro com o único Deus vivo e verdadeiro, que se revela a nós da forma como Ele achar mais apropriado fazer. E que não somos nós quem marcamos os horários, as datas e as agendas, mas é Ele. Não é Ele que tem que organizar a eternidade em torno de nós. É nós que temos que organizar a nossa efemeridade em torno da sua eternidade. Nós que temos que nos amoldar a Ele e recebê-lo, e não Ele que tem que se amoldar a nós, caprichosamente fazendo o que nós queremos. Nós cantamos e gritamos, e alguns anos atrás era o cântico da moda, as pessoas virem cantar na igreja e esgoelarem com todo o volume, dizer, eu quero é Deus, não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Mas o que acontece quando Deus vem? Quando Deus vem, eu me lembro quando eu participei do primeiro encontro missionário da minha vida, a primeira conferência missionária lá em Teresópolis, em 1988.
E lá tinha um rapaz, sempre que terminava uma plenária, vinha um missionário. Foi a primeira vez na minha vida que eu ouvi o tal do chamado macedônico. Vinha um missionário de um determinado país, contava um pouco da história do país e dizia: vem para esse país, nós estamos precisando de missionário nesse país. Então, vinha um monte de missionário que trabalhava na África, no meio dos muçulmanos. E eles diziam: olha, lá tem essa necessidade, tem aquela necessidade, vem para a África. E tinha um rapaz que todo o apelo de chamado macedônico ele ia lá na frente. Todos. Ele não deixou de ir em nenhum, ele queria ir para todos os países. Aí no dia seguinte a gente teve uma palestra sobre mundo muçulmano, com o pastor Valdemar de Carvalho, de uma agência missionária que trabalhava só com muçulmanos. E ele mostrou e contou como que eram os costumes dos muçulmanos, como que eles comiam, como que eles bebiam, como que eles tratavam bandidos, como que eles se posicionavam diante de muitas questões, como que a mulher muçulmana era tratada, como que o homem muçulmano convivia. Aí aquele moço disse: não, mas eu sou muito jovem ainda para ir para um lugar como esse. Então, na hora do fogo, do chamado, do espetáculo, a gente levanta a mão e vai lá na frente. Mas na hora que é dito, de fato, o que precisa e o que é, a gente começa a dizer: não, eu sou muito jovem. E como Moisés, lá em Êxodo 6, nós começamos a amontoar desculpas na presença de Deus, como se fosse Deus que precisasse de nós, e não nós que precisássemos de Deus. Terceiro, quem se encontra com Deus aprende o que significa temer a Deus. Moisés diz: não temais. Deus fez tudo isso para vos provar. Observe aí no texto o que Moisés diz ao povo, versículo 20: não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Deus fez isso para mostrar o tipo de santidade que Ele espera de nós e que nem sempre nós estamos prontos a oferecer. Porque a santidade de Deus, ela de fato causa medo em quem é pecador. Quando Adão pecou e Deus veio conversar com ele na viração do dia, e Deus então diz: onde estás, Adão? Ele diz: eu fiquei com medo. E porque fiquei com medo, eu me escondi atrás das árvores. Porque eu tive vergonha. Vergonha porque estava nu, mas vergonha porque tinha desobedecido a Deus. Moisés diz: Deus veio, não foi para judiar de vocês. Deus veio para vos provar, para ver se vocês de fato estão comprometidos com Ele. Essa é a intenção de Deus. Por isso, o que é temor? Temor é estar diante de Deus. É estar na memória continuamente, como eles estavam vendo tudo aquilo acontecer. Aquilo iria ficar na memória deles por muito tempo, por toda aquela geração. Milagres não são para todo dia, meus irmãos. Quando nós presbiterianos falamos isso, nós não estamos descrendo de milagres. Nós só não estamos banalizando o que as pessoas falam a respeito de milagres. É justo, é correto e de fato nós desejamos que Deus faça obras portentosas no nosso meio, e quando Ele faz, isso enche o nosso coração de alegria. Mas entre nós crermos que Deus pode fazer e que muitas vezes Ele irá fazer, não nos dá o direito de dizer que Ele fará às 19 horas do domingo 26 de agosto, porque nós estamos marcando isso para Ele fazer. No Antigo Testamento, você vê Deus marcando as horas e o povo tendo que se organizar para se fazer presente. Deus disse: olha, dia tal, daqui a 3 dias eu virei. Então santifiquem-se. E aí naquele dia Ele vinha. Teve uma vez que Ele disse para Moisés: separa aí 70 anciãos, porque eu vou tirar do seu espírito e vou colocar neles. E aí lá na hora da cerimônia só tinha 68. Está faltando 2. E Deus não esperou os 2 chegarem para Ele distribuir o espírito. Ele fez o que Ele tinha que fazer. Aí você que conhece a Bíblia, mas pastor, os 2 estavam lá longe, e lá longe eles receberam o Espírito Santo também. É verdade. É verdade.
Porque quando Deus quer fazer, Ele faz. Agora, não se esqueçam que teve gente que questionou aqueles 2 homens e eles tiveram que se explicar na presença de Deus. Então eu gostaria de concluir essa mensagem chamando a atenção da igreja para algumas questões importantes. Primeiro, que encontrar-se com Deus, de fato, eu posso dizer que é tremendo. Mas que nós estejamos conscientes de que esse tremendo não é por causa do show, do espetáculo ou daquilo que chama a atenção dos nossos olhos, mas por causa da essência do que Deus é, de quem Ele é e do que Ele veio fazer. E o propósito de Deus não é simplesmente dar um espetáculo para a gente sair por aí dizendo: meu Deus é maravilhoso porque Ele dá espetáculo na igreja. Mas para Ele tratar exatamente comigo, com você, com cada um de nós. Para que nós saibamos quem Ele é e qual o tipo de compromisso que Ele espera que nós tenhamos e mantenhamos com Ele pelo resto das nossas vidas. Segundo, quando nós falamos de encontros tremendos, nós temos que estar conscientes de que Deus pode fazer e que haverá momentos em que Ele fará, mas que não somos nós quem agendamos a data e o local. Eu me lembro que uma vez nós fizemos um acampamento numa igreja. E aí, quando o acampamento terminou, um acampamento normal, teve música, teve cântico e tudo mais. E aí, terminou o acampamento, uma moça chegou para mim: esse acampamento não foi bom, não. Por quê, irmão? Ninguém chorou no acampamento, pastor. Esse acampamento foi bom, não. E essa era uma perspectiva que várias pessoas que estavam naquele acampamento saíram falando. Mas 2 meses depois, uma irmã que estava naquele acampamento veio ao meu gabinete. Ela estava disciplinada por relações sexuais ilícitas. E ela foi no acampamento. E ela disse para mim o seguinte: pastor, aquilo que eu ouvi lá no acampamento, aquilo que aconteceu lá no acampamento, foi importantíssimo para que eu não abandonasse a minha fé. O acampamento que nós olhávamos para ele e dizia: não foi bom, não teve ninguém chorando no acampamento. Nós queremos ver lágrimas, nós queremos ver emoções, nós queremos ver alguma coisa que chame a atenção e que chacoalhe as pessoas. E Deus diz que não é assim que Ele trabalha. Pouco tempo depois dessa experiência tremenda com Deus no Monte Horebe, Deus chamou ao Monte Horebe uma outra pessoa, Elias. Quando Elias chegou lá no Monte Horebe, então viu um fogo, e ele pensou: Deus está no fogo, e Deus não estava no fogo. Depois teve um terremoto, ele disse: Deus está no terremoto, e Deus não estava no terremoto. E então, teve uma outra questão, e Deus também não estava. Aí o texto diz que teve um vento suave. A palavra que é usada lá na minha tradução é um cicio suave. E daquele cicio, aquele ventinho, aquele vento que entra pela fresta, Deus falou com Elias e perguntou: o que você está fazendo aqui? Então nós temos que ter essa consciência de que encontros com Deus, eles são tremendos, não é só porque a gente treme, mas é pelo que Deus veio tratar conosco e o que Ele quer fazer nas nossas vidas. Talvez não tenha nenhuma manifestação externa portentosa, mas o que Deus faz lá na alma abala os alicerces da nossa vida. Deus trabalha com barulho, mas Deus trabalha também em silêncio. E quem conhece a Deus sabe que é assim. Terceiro, quando nós falamos de encontros tremendos com Deus, nós estamos falando de convicções de que poderão suceder e acontecer na vida de cada um de nós. Ou juntos, como aconteceu lá na igreja de Mapumula em 1966, ou particularmente, como já aconteceu comigo, e talvez já tenha acontecido com você uma ou outra vez
na sua vida. Teve uma época no seminário em que eu deixei de acreditar em Deus. Foi no segundo semestre de 1988. Eu estava no segundo ano do meu seminário. Não sei o que aconteceu, de repente eu não acreditava mais. Assisti uma semana de aulas e preguei 2 sermões sem acreditar numa única palavra do que eu estava dizendo. Aí quando eu estava voltando para casa, a pé, um versículo do Salmo 116 veio na minha memória. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Esse versículo veio na minha memória. Eu voltei correndo para casa, o seminário funcionava em Campinas e eu morava lá no Norte Ferroviário, onde hoje é um shoppingzinho lá. E eu fui correndo. E eu entrei em casa, ajoelhei do lado de um tamborete que eu tinha, onde eu fazia minhas refeições. E eu comecei a chorar. E a impressão que eu tinha é de que Deus estava do meu lado. Parece que eu sentia alguém respirando do meu lado. Então eu pedi perdão a Deus. Confessei o meu pecado. E eu nunca mais esqueci daquilo que aconteceu. Pode ser um encontro tremendo com um barulho de um som impetuoso. Mas pode ser um encontro tremendo por Deus soltar uma faísca, uma fagulha na sua memória para você se lembrar de algo que você jamais deveria ter esquecido. Deus é assim. E em tudo isso a gente vê uma coisa que a gente jamais esquece. Ele é bom. E Ele nos prova. E as suas provações não são para nos empurrar para longe dele. As suas provações são para nos trazer para perto, para bem junto, para conhecê-lo e amá-lo. Vamos orar? Deus, nós ansiamos no nosso coração, na nossa alma, ter encontros tremendos com o Senhor. Não é porque nós somos presbiterianos que nós descremos disso. O Senhor sabe, nós cremos. Nós temos expectativas, nós desejamos que o Senhor marque as nossas vidas, que o Senhor transforme as nossas vidas e queremos ter experiências com o Senhor que a gente possa contar para os irmãos. Por isso nós queremos humildemente nos colocar diante do Senhor, que é Deus, e pedir que o Senhor estenda as tuas mãos sobre nós para nos abençoar. Para despertar em nosso coração desejos santos por Ti, para levantar na nossa alma esse despertamento de consagração que o Senhor deseja também que nós tenhamos. E principalmente para que nós Te conheçamos como e quem o Senhor verdadeiramente é, santo, perfeito e amável. Por isso nós oramos uns pelos outros nesta hora, pedindo que o Senhor se manifeste a nós. Por Tua palavra, por Teu Espírito, pela Tua graça. Enche-nos de Ti, Senhor Deus. Coloca no nosso coração esse santo temor e manifesta por meio de Jesus a Tua graça nas nossas vidas. Perdoando os nossos pecados, purificando as nossas almas, enchendo-nos de amor por Ti. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.